Mas eu começo o programa falando de um assunto muito sério, muito polêmico e muito necessário. Eu sei que tantas e tantas vezes você se depara com um pedido médico e fala assim, gente, mas é tanto remédio, né? E aí, no bate-papo informal, a gente sempre ouve assim, médico gosta de enfiar remédio porque eles ganham dinheiro da indústria farmacêutica, do laboratório. Aí a gente fica pensando, será que é isso mesmo? Será que existe? Ou será que tem um conflito de interesses em relação aos dois, a indústria farmacêutica e as prescrições médicas? A gente pediu para o doutor Charles Schmidt, que é mestre, doutor em pediatria, trabalha há 26 anos como consultor para indústrias farmacêuticas em pesquisas clínicas, nos ajudar nessa questão. E ele está aqui, doutor Charles Schmidt. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Uma alegria te receber, viu? Senta aqui pertinho, depois a gente vai ter um momento para pergunta do telespectador. Mas, assim, a nossa primeira intenção é essa, tentar entender como é que é isso. Recentemente houve várias publicações sobre um evento que ocorreu nos Estados Unidos, que é uma epidemia de pacientes viciados em um derivado da papoula, que é a oxicodona, por um laboratório farmacêutico, que desde 1995 lançou um medicamento e utilizou-se de um marketing agressivo para médicos para prescrever esse tipo de medicamento que levava à adição, que é um derivado da heroína, e hoje é um problema de saúde pública nos Estados Unidos. Acredita-se que, pelo menos em termos de volume, um frasco foi utilizado por cada habitante nos Estados Unidos. Mais de 290 milhões de frascos vendidos desse derivado da papoula, né, que é a heroína. Então, vem a questão se os médicos estão envolvidos ou não estão envolvidos. Nesse caso, houve o envolvimento de vários médicos que se pagou para que eles prescrevessem esse medicamento, marketing agressivo. Isso ocorre sempre? Não. Então, não quero dizer aqui entre mocinhos e bandidos, né? Existem empresas e outras empresas. Existe essa questão do conflito de interesse, que é normal. Hoje, o médico recebe visitação médica por propagandistas que expõem o seu produto, né? Esses propagandistas, é lícito fazer essa atividade, tem uma relação de apresentar o produto, ele pede permissão para que o médico os receba e cabe ao médico decidir, pelas suas próprias avaliações, se ele vai querer prescrever ou não prescrever esse medicamento, né? Então, o primeiro boom que aconteceu mais recentemente foi essa questão grave de possibilidade de levar a uma epidemia nos Estados Unidos de pessoas adictas, né? E que foi propiciado pela indústria farmacêutica. Mas são casos mais isolados, né? Causam um impacto óbvio, as pessoas estão sendo punidas, medidas cautelares estão sendo feitas, mas o estrago já ocorreu, né? Já foi feito, né? Essa medicação foi proibida lá? Não, ela não foi proibida, foi restringida e orientada a forma de prescrição, porque a medicação era utilizada para alívio da dor, né? A codeína é um medicamento muito utilizado para alívio da dor. Você vai dizer, aqui no Brasil, aqui no Brasil também é. E a gente também recebe prescrição muitas vezes. Você recebe prescrição. Um pós-operatório, principalmente, mas aqui tem várias formas de proteção. É uma prescrição restrita. Há alguns critérios que o médico brasileiro prescreve muito menos esse tipo de medicamento e o paciente brasileiro é mais resistente à dor. É incrível as questões sociopolíticas e de relacionamento entre o paciente para a dor ou o médico prescrevendo. Não se prescreve uma quantidade suficiente de medicamentos como esse. E os médicos são mais resistentes no Brasil por consciência até de que esse remédio pode causar adição. Então, há uma questão socioeconômica, vamos dizer assim, para o custo mais elevado desse medicamento. Os medicamentos não são tão prescritos e não houve o marketing agressivo no Brasil
como houve nos Estados Unidos. Mas então vamos falar do que pode acontecer aqui no Brasil. Existe um marketing agressivo da indústria farmacêutica em relação a alguns medicamentos? Porque a gente não está falando exatamente da codeína, mas existem outros medicamentos que causam adição. Sim. O marketing agressivo depende muito de companhia para companhia, né? Então, como eu falo, não existe uma definição, vamos dizer assim. A indústria, dependendo do produto ou como ela quer colocar no produto, ela pode incentivar mais visitas aos médicos para que eles tomem conhecimento do produto, né? No lançamento ou por várias outras ações que são relacionadas com estudos clínicos que comprovam a eficácia mais e a segurança do produto e elas atingem o médico de maneira mais frequente. Então, o médico escuta mais o produto. A princípio, a gente pensa até que é ok, até importante, porque o médico precisa saber dos lançamentos, porque às vezes é um remédio novo que vai atuar ali de forma muito assertiva, né? Mas existe, por exemplo, o que a gente ouve dos médicos, e ouvia bastante, agora ouve-se menos, é que as indústrias farmacêuticas pagam viagens caríssimas, dão vários benefícios. Tem como a indústria farmacêutica saber se o médico está prescrevendo ou não aquele medicamento? Hoje, vou responder as duas perguntas. Já há alguns anos existe um código de conduta, um código de compliance, que é a palavra da moda, de respeitar as regras, mundial sobre essas práticas, que não são mais feitas ou são bastante inibidas e se acontece, ocorrem multas que chegam a ser milionárias. Então, esse processo de envolver o médico com viagens pseudocientíficas e levar para viajar de navio, já não ocorrem como antigamente. Pode ser que uma ou outra escape, mas não ocorrem mais. Mas as pessoas têm que entender algumas questões que vale a pena o seu público ter conhecimento. Quando você vai à farmácia, normalmente as pessoas pedem o seu CPF, seu endereço, e você dá. Essa informação vai para um banco de dados. As farmácias têm esses bancos de dados são passados para a indústria farmacêutica e as pessoas sabem quanto está consumindo os medicamentos e que tipo de medicamento. Ao mesmo tempo, também sabe que tipo de medicamento o médico está prescrevendo. Então, elas utilizam esse banco de dados. E tem também o CRM do médico na receita. Tem o CRM. Tem todas essas informações são colocadas. Agora é o que eu chamo gerenciamento da identidade. Você não é obrigado a passar essas informações para a farmácia. E não compra um antibiótico, por exemplo, se eu não passo essas informações? Não, você passa com as informações de receita. Eu tenho que colocar meu endereço, meu CPF e tal. Mas essa é uma receita que é dizendo que é controlada. Isso é uma coisa. A outra coisa é que outros medicamentos que você compra, que você não precisa esse colocado, tem um banco de dados. Mas o gerenciamento de dados dessa informação, da identidade sua, você pode dar permissão ou não permissão para que ela possa utilizar. O que as pessoas não sabem é que você não é obrigado a passar. A informação está lá e você quer que eu não queira que essa minha informação seja passada. Agora se todo mundo agir de forma correta, é uma informação até muito interessante para que as pessoas da indústria farmacêutica, os médicos, tenham uma noção do que está sendo consumido ou não, então, né? É uma via de duas mãos. Outra, que se você não der, você tem programas de desconto na farmácia. Então, eu não quero que as minhas informações sejam passadas, mas eu não vou participar do programa de desconto. E são muito necessários. E que, por uma questão, por isso que eu falei questões econômicas, sociais do brasileiro, ele precisa desse desconto. E tem programa de desconto também da indústria farmacêutica. Que é um programa de adesão ao tratamento. Né? Que eu vou controlar a medicação de uso contínuo para diabetes. E que dá uma diferença grande. Dá uma diferença grande. Então, é a mesma coisa quando você usa a internet, Facebook, que aparecem os cookies, que você nem lê, né, os critérios de utilização e que depois, se você contrata uma viagem, começa a aparecer propagandas de viagem o tempo todo. Você está gerenciando a sua identidade dizendo que eu posso receber. Então, teoricamente, seria a mesma coisa com a farmácia. Eu estou dando a informação. Com essa informação, tem questões de saúde pública que eu consigo
administrar, de que tipo de medicamento o brasileiro está consumindo mais, o que precisa ser controlado, o que precisa ser mais produzido. E para a farmácia tem atuações de marketing para a indústria farmacêutica para utilizar. Então, uma informação de dupla via. Sim. Isso é ruim, isso é bom? Tem o seu lado ruim e o seu lado bom, como você falou. Muitos médicos que estão ouvindo os líderes de opinião que estão prescrevendo mais, né? Que também tem o líder de opinião, o colega XYZ, que é um grande doutor, ou que deu palestras e está falando desse produto, eu também vou prescrever e parece que é bom. Apesar do que qualquer médico que vai palestrar em ambiente acadêmico ou em congresso, ele é obrigado a abrir seu conflito de interesse. Ele tem que dizer para que o laboratório está pagando a viagem dele, como ele trabalhou. Então o laboratório paga a viagem dele. Paga a viagem para questões científicas. Mas paga? Paga. Tá. Para questões científicas. Questões científicas ele paga e é bastante limitado, não é viagem Não é uma viagem executiva no hotel 6 estrelas. Não, é um trabalho científico que ele está divulgando. Né? Tem esse relacionamento e pode. E é assim que se divulga a questão científica. Então, ele tem que abrir os seus conflitos de interesse para quando está falando, para aquela audiência que são profissionais de saúde, não é para leigo, são profissionais de saúde. Então, ele abre esse conflito. Eu que estou na plateia, eu posso decidir se aquela informação é útil ou não. Então, o marketing existe, as informações existem, eu posso ter o marketing mais agressivo em contratar mais médicos para falar, se envolver mais no assunto para disseminar a informação. Outra, isso é uma coisa lícita. Evidentemente, a gente se preocupa também com o tipo de informação. Por exemplo, o representante não pode mais visitar estudante de medicina. Não é? Porque estudante de medicina não pode prescrever? Pode? Não. Não. Mas antigamente já se trabalhava ou pagava festinhas para estudantes de medicina. A gente está caminhando para uma coisa mais lícita. Né? Ótimo. Nessa preocupação, uma das minhas preocupações nesse tipo de atividade de relacionamento com o médico, eu represento uma associação não governamental que certifica tanto o representante que visita o médico, quanto um profissional técnico científico que também visita o médico com informações mais científicas. Discute os trabalhos científicos, propõe estudos clínicos. Ele tem uma função muito mais educativa científica. Mesmo esse profissional também deve ter uma postura ética e de compliance às regras. Então, tem, por esses eventos internacionais, então tem essa organização internacional que certifica esses profissionais que trabalham nessa área, se chama ACMA. Ela é um programa online que o indivíduo se certifica, ele faz uma prova como se fosse a prova do Detran, para tirar a carteira com uma câmera auditável, e que o indivíduo ganhe uma certificação. Ou seja, fui treinado para seguir as normas, as regras, e eu sei o que eu estou fazendo. Né? E nos Estados Unidos, em alguns estados, isso está sendo obrigatório. Resolve todo o problema? Não. É mais uma ferramenta onde você coloca os limites dessa relação, porque o conflito sempre vai ocorrer. É impossível não ocorrer o conflito. Agora, são vários atores. Eu tenho a indústria, eu tenho a farmácia, eu tenho o médico e eu tenho o paciente. Eu venho sempre falando no seu programa do empoderamento do paciente. A gente já falou da obrigação do próprio paciente ler a bula. A bula, hoje em dia, foi feita para que o paciente entenda. Eu acho que assim, a gente precisa ler a bula e a gente precisa também prestar atenção nos sinais que o nosso corpo dá. Eu tive uma experiência tão interessante com a Carol, que você conhece, que é minha filha. Ela saiu da cirurgia do joelho e ela estava tomando um remédio muito forte, que eu não sei se é a codeína, provavelmente o Tramal é codeína? Tramal, tem. É isso. E aí ela falou, eu não quero mais tomar isso. Aí eu falei, por quê? Não é bom pra dor? Porque parece que eu tô esquisita, não tô bem. Ela mesma falou, eu prefiro sentir dor, mas eu não quero tomar isso. Então, a gente perceber também aquilo que não tá fazendo bem. Eu fiquei com uma curiosidade, não sei se existe uma pesquisa que mostre isso. A gente tá tomando mais remédio do que antigamente? Ou do que sempre tomou? Sim, o brasileiro toma mais remédio do que uma população geral. O paciente tem o brasileiro tem de alto consumo de medicação. Né? Mas não mais que o americano, né?
O americano depende mais de que estado e de que forma é prescrito. Então, o paciente toma medicamentos aqueles sem prescrição, né? Que a gente chama OTC, né? E que ele consome. Ele consome muito anti-inflamatórios e antitérmicos. Ai, olha aí o perigo. Ou seja, o que você está dizendo é que o brasileiro faz muita automedicação. Que a gente já falou aqui que é um perigo grande que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente vê, assim, quando a gente vai à farmácia, eu fico assustado que vem aquelas cestos e as pessoas vão passando e vão colocando e consome. Tem essa, e que há perigo nisso tudo, é um perigo. né? A automedicação. Por sinal, alguns medicamentos, como acetaminofén. Qual? Acetaminofén, que a gente não fala o nome. É que é para resfriado? É para febre e dor, é um antitérmico, né? E que tem concentrações, às vezes, muito altas, né? Que às vezes a gente vê em promoções na televisão, extra forte, acetaminofén extra forte. A concentração pode ser danosa ao fígado. Né? Aliás, todo medicamento, você já disse isso aqui, ele tem uma consequência, Ele né? tem uma consequência. Depende de indivíduo para indivíduo. Cada indivíduo responde de uma forma diferente ao medicamento. Ok, vamos lá. Primeira pergunta de um assunto que a gente já trouxe aqui, mas a turma ainda quer saber, doutor Charles. É a Ana de Rio Preto. Tem muita diferença de remédio genérico para o original? Não. Os remédios genéricos são aprovados pela Anvisa. Há um controle bastante restrito sobre a produção e a produção desses medicamentos. Então, se o farmacêutico, não o balconista da farmácia, o farmacêutico tem autorização de oferecer o genérico para o medicamento que eventualmente o médico prescreveu como de marca, né? Normalmente os médicos têm já tentado prescrever a forma genérica do produto, né? Agora, quando o médico não quer que troque, ele tem que escrever na receita, não trocar. Senão o farmacêutico pode oferecer o medicamento genérico. Atenção, às vezes o medicamento genérico custa mais do que o de marca. Não significa que vai ser mais barato, né? A gente tem que fazer a comparação. Então pergunte e há diferenças de preço entre os genéricos. Ok? Perfeito, boa colocação. Próxima pergunta é da Rosane, ela é de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Ela diz, eu uso o medicamento losartana para pressão arterial, que pode estar contaminando com um produto que pode causar câncer. Pedi para o médico trocar e ele disse que isso é mentira da mídia. Não é. Não é mentira? Não é mentira. É verdade? A Anvisa cancelou alguns lotes de fabricação pelo princípio ativo de compra. Quem encontrou isso foi a Anvisa, né? Então, esses lotes, por alguns motivos de contaminação desse tipo de produto, foram bloqueados, né? E advertidos e recolhidos. Não é uma questão midiática. A Anvisa atua nesse tipo, então ela recolhe esses lotes para que não cheguem ao mercado. E quem tiver com dúvida pode entrar no site da Anvisa para checar se o remédio que tem em casa faz parte desse lote. Sim. Tá? Aí depois a gente vai passar o site da Anvisa para você checar direitinho para poder ficar tranquila. Ela falou de divulgação, a gente está falando de mídia. Tem um texto que chega através do WhatsApp e provavelmente já chegou para alguns dos telespectadores que fala que a partir de determinada idade a gente sente uma tristezinha, toma um antidepressivo. Esse antidepressivo vai causar um probleminha do coração. A gente toma do coração, aí mexe com o colesterol, aí a gente toma um pro colesterol que mexe com as articulações, toma das articulações. Isso tudo já é pensado, premeditado, porque no final a gente vê as pessoas mais velhinhas tomando um mundo de remédio de manhã. Nos Estados Unidos, existe as propagandas que a gente chama direto ao consumidor. Medicamentos que são de prescrição obrigatória. Então, nos Estados Unidos, por um mercado de lei de divulgação, marketing, esses medicamentos são extremamente oferecidos para a população. E aí, no fim, ela coloca, pergunte ao seu médico. Então, o paciente já vai com a cabeça tentando forçar com que o médico prescreva aquele medicamento.
Isso aqui no Brasil não acontece. Isso é um dos mecanismos de defesa que o brasileiro utiliza, que esses medicamentos diretamente ao consumidor não pode ocorrer. Né? Os solos de venda livre, aquele que a gente chama de direto consumo, pode. Esses medicamentos, ninguém vai prescrever, olha, tome esse antibiótico para tratar a sua infecção de garganta, ou esse antidepressivo para tratar a sua depressão. Agora, sabe que tem um fato interessante, a gente até fala que a propaganda do boca a boca às vezes é mais eficiente. Eu acho que também cabe a cada um de nós fazer a nossa parte e, ó, boca calada, não tem que ficar receitando para amiga. Ai, toma isso que vai ser bom, conversa com o seu médico e pede, porque eu acho que isso também é um grande erro, né? Porque o médico, como qualquer ser humano, ele está sensível a vários tipos de demandas. Ele não é um ser superior que está ausente da população. Ele sofre a pressão do paciente, ele sofre a pressão da indústria, pelo marketing, como eu expliquei, como ele é feito, e por os seus pares. Então, cabe também o paciente tomar consciência, como eu falei, quando o médico prescreve, perguntar o porquê. Vai ter efeitos colaterais, eu posso tomar com álcool, sem álcool, jejum ou não jejum, questionar e ler a bula. Ok, próxima pergunta. Tem diferença do remédio do SUS para o remédio comprado? Não. O SUS também sofre regulamentação da Anvisa. Muito bom. Próxima pergunta, adoro esse programa, obrigada, beijo para vocês. O que o doutor tem a dizer sobre a receita indiscriminada dos médicos da estatina? Todos os pacientes que já tiveram infarto, os médicos receitam. É a Carmen de Taubaté que pergunta. O uso de estatina, ele tem os valores que você tem que utilizar com seus triglicéridos, o colesterol. Há estudos epidemiológicos, observacionais de grandes números de população. Quando chega a um certo nível e alguns critérios de risco, você tem que exigir a utilização de estatina, que tem alguns efeitos colaterais, dores musculares e outros que estão ainda em avaliação. Mas o efeito protetor contra o infarto é muito mais forte de qualquer evento colateral que eventualmente pode ocorrer. Agora, não é só os exames laboratoriais, tem que ser os antecedentes familiares, se a pessoa está acima do peso, se ela é sedentária, se ela tem diabetes. Então, o médico tem que avaliar todos esses sentidos e normalmente os colegas o fazem. Tá, e aí o paciente também contar um pouco da sua história clínica, que eu acho que é importante, né, da hereditariedade. Agora, eu fiquei pensando aqui muito na questão da epidemia nos Estados Unidos em relação à codeína e fico pensando, a gente já tem tantos problemas no Brasil, e precisou lá nos Estados Unidos, que a gente entende que é um pouco mais organizado do que o Brasil, acontecer uma epidemia dessas, quer dizer, ter muita gente viciada em codeína para dar um estanque nisso, para tomarem uma medida. Uma medida. Aqui no Brasil, será que não tem nada acontecendo? Será que não tem remédio sendo difundido aí, que lá na frente a gente vai descobrir que era devastador? Olha, tem um exemplo bastante, foi o medicamento anti-inflamatório, produzido pela Merck Sharp Dohme, em 2005, 2016, que chama Vioxx, que no seu lançamento, ele tinha um efeito não gástrico, porque os anti-inflamatórios têm um efeito de gastrite muito intenso. A ideia é que esse medicamento realmente ele tinha um efeito menor na sua ingestão, no comprometimento de gastrite. Em compensação, nos estudos clínicos, ele mostrava-se como um possível aumento de risco cardíaco. E quando ele foi a mercado, houve o maior número de mortes pelo uso desse medicamento. As informações não foram muito bem trabalhadas, a Merck Sharp Dohme quase faliu, mas evidentemente a vida dos pacientes que tomaram, que se utilizaram disso, se perdeu. Então, por isso que a gente fala que a gente precisa ter profissionais que trabalhem em todas essas áreas, certificados, trabalhados, todas as pessoas trabalhadas pela consciência do paciente, né? Se eu for pensar só no lucro, que foi essa empresa que criou essa epidemia e que são... Veja bem, os donos dessa empresa nos Estados Unidos são altos filântropos. Diretores de museus nos Estados Unidos, doadores de dinheiro, bilionários, mas tiveram uma conduta antiética e que causou a morte e continua. Então, cabe a responsabilidade de quem trabalha com medicina,
em saúde tenha esse ponto de vista do paciente. E não dá para controlar todo mundo. É o que eu falei, não tem mocinhos e bandidos. Eu, como paciente, tenho que estar empoderado, questionar o médico estar consciente, os responsáveis pela farmácia e os laboratórios farmacêuticos, todos pensando numa mesma questão, que é o benefício do paciente e a segurança do paciente. Muito bem. Olha, o site da Anvisa é o portal.anvisa.org.br, portal.anvisa.org.br, para você checar a questão do remédio... Das estatinas. Das estatinas. Não, era da estatina que estava dando... Não, é do losartana. Do losartana, do losartana. Ou, se você preferir, no 0800 642 9782, tá? Doutor Charles, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu acho que sempre dá um alerta aqui importante para a gente. Você pode mandar um e-mail para o Dr. Charles Schmidt no csmdt@terra.com.br. E até a próxima, para a gente continuar abrindo os olhos aí da população em relação ao medicamento. Obrigado. Viu? Uma ótima tarde. Eu sempre penso assim... se a gente está tomando um remédio de um médico, quando for a outro, tem que contar, tem que conversar, tem que ter interação. E não poupe a conversa. Com o médico a gente tem que falar mesmo, viu?